O vestido não era dela. Cora sabia disso desde o momento em que sua mãe o tirou do baú de cedro e o estendeu sobre a cama. Não a cama dela, mas a de Sera. O tecido era cor de aurora, bordado com fios dourados nas mangas e na barra. Custoso demais para uma família que contava cada moeda de cobre antes de acender uma vela. Custoso demais para qualquer das duas filhas, na verdade, mas havia sido encomendado para uma só. Você vai usar a sua capa cinza, disse a mãe, sem nem levantar os olhos do trabalho de ajustar o cinto do vestido na cintura de Sera. E vai ficar 2 passos atrás. Cora não respondeu. Aprendeu cedo que responder não mudava nada naquela casa. Ela tinha 23 anos, cabelo loiro trançado que descia pelo ombro esquerdo, olhos da cor do campo antes da chuva, nem verde, nem cinza, nem azul, mas tudo isso ao mesmo tempo. Não era feia. Nunca havia sido feia. Mas havia crescido sendo tratada como uma nota de rodapé na história da própria família. E quando isso acontece por tempo suficiente, uma mulher começa a andar como se pedisse desculpa por ocupar espaço. Sera era diferente. Sera tinha o cabelo escuro da mãe, o sorriso calculado do pai e havia sido prometida. Não oficialmente, mas prometida do jeito que as coisas funcionam nas alcateias menores, com conversas em corredores e apertos de mão selados com vinho, ao jovem Alpha Dorian, herdeiro da alcateia do Vale Cinzento. Era um bom partido. Era, segundo todos os que conheciam a família, exatamente o que Sera merecia. Ninguém perguntou o que Cora merecia. A grande reunião das alcateias acontecia uma vez a cada 3 anos, e desta vez seria realizada no Salão de Pedra Negra, território neutro erguido no coração das montanhas, onde 5 alcateias dividiam fronteiras antigas e mal resolvidas. Era um evento de diplomacia, sim, mas também de exibição. As famílias levavam filhas, os alfas levavam herdeiros. Vinhos eram trocados, alianças eram negociadas e vínculos eram declarados diante de testemunhas que valiam mais do que qualquer documento escrito. O pai de Cora havia sido convidado porque era o guardião das passagens do norte. Um título que soava importante, mas significava, na prática, que controlava as rotas de comércio entre 2 alcateias que mal se toleravam. Era útil, não era nobre. E utilidade naquele mundo tinha um preço exato que todo mundo conhecia. A viagem durou 2 dias a cavalo. Cora passou boa parte dela em silêncio, montada numa égua mansa que o pai havia escolhido especificamente por ser a mais lenta do estábulo. Sera ia na frente, com a mãe, cobertas por mantos encarnados que fariam qualquer viajante virar a cabeça. Cora usava a capa cinza, sempre a capa cinza. Mas havia algo naquela noite que ela não conseguia ignorar. Era o cheiro. Desde que os cavalos haviam começado a subir a estrada de pedra que levava ao Salão de Pedra Negra, o ar havia mudado. Ficara mais denso, mais carregado. Resina queimando nas tochas que ladeavam o caminho, couro velho e cera de abelha. E por baixo de tudo isso, algo que ela não sabia nomear, mas que fazia o sangue se mover de um jeito diferente nas veias. Mais depressa, com mais propósito. O salão era exatamente o que o nome prometia. Paredes de pedra escura que subiam até o teto abobadado. Vigas de carvalho enegrecido pelo tempo. Tochas nas paredes a cada 3 passos. As mesas estavam dispostas em semicírculo ao redor de um espaço aberto no centro, onde mais tarde haveria danças. E, se a tradição fosse seguida, a declaração dos vínculos. Banners de 5 alcateias pendiam do teto. O lobo prateado do Vale Cinzento, o lobo vermelho dos Montes Escarlates, a lua negra da Alcateia das Sombras, o lobo branco do Norte Gelado, e no centro de todos, maior e mais antigo, o estandarte que Cora nunca havia visto de perto, mas que conhecia de descrições sussurradas. Um lobo negro sobre fundo dourado. A marca da Alcateia do Trono. A Alcateia do Rei. O coração de Cora fez uma coisa estranha quando seus olhos tocaram aquele estandarte. Não exatamente medo. Não exatamente admiração. Algo no meio, que desceu pelo peito e ficou alojado ali, quente e inquieto. Não fique olhando para o estandarte real como se nunca tivesse visto um pano, disse sua mãe, passando por ela sem parar.
Parece que você nunca saiu de casa. Cora baixou os olhos. Deu 2 passos para trás. A noite avançou com a lentidão característica dos eventos que importam para todo mundo, menos para você. Cora ficou na posição que lhe foi designada. A mesa menor, próxima à parede, onde as filhas sem título e sem promessa eram acomodadas junto com os filhos caçulas e os serventes de alto escalão. Ela comeu pouco. Bebeu menos ainda. Observou. Sera estava radiante. Isso era inegável. Ela ria com a boca certa, inclinava a cabeça do jeito certo. E Dorian, loiro, largo de ombros, com um sorriso fácil de quem nunca precisou conquistar nada, a olhava com aquela expressão satisfeita de quem confirma uma escolha que já havia feito há muito tempo. Cora observou tudo isso sem amargura. Havia passado anos treinando a si mesma para não sentir amargura, e era uma aluna aplicada. Foi quando os portões do salão se abriram pela segunda vez naquela noite. Nenhum arauto anunciou, nenhuma trombeta soou. E mesmo assim, o salão inteiro ficou em silêncio. Eram 4 homens. Entraram lado a lado pela grande porta de carvalho, como se o mundo inteiro fosse um corredor feito para eles atravessarem. O primeiro era alto e largo, com uma cicatriz que cortava a sobrancelha esquerda, e um sorriso torto, que chegou antes dele mesmo. Esse era o tipo de homem que enchia o ambiente com a própria presença antes mesmo de abrir a boca. O segundo era mais esguio, de cabelo ruivo preso na nuca, com olhos que varreram o salão inteiro em 2 segundos e pousaram em nada em particular, como se já tivessem visto tudo e achado pouco interessante. O terceiro tinha braços cobertos por marcas de batalha visíveis, mesmo sob as mangas, e carregava uma expressão que não era exatamente raiva, mas que deixava qualquer pessoa com bom instinto desconfortável. E o quarto? O quarto entrou por último, mas era o primeiro em tudo o mais. Cora o viu, e teve a sensação estranha de que o salão havia encolhido um pouco ao redor dele. Não porque ele fosse simplesmente grande, embora fosse, não porque fosse simplesmente belo, embora também fosse, mas porque havia algo na maneira como ele ocupava o espaço, que sugeria que o espaço havia sido feito para ser ocupado por ele especificamente. Cabelo escuro preso em tranças finas, olhos de um azul que parecia quase improvável, couro negro cruzado por correias de combate, uma manta de pele escura sobre os ombros que deveria parecer pesada, mas parecia leve nele. Sander, rei das alcateias. Alfa acima de todos os alfas. Cora sabia o nome. Todo mundo sabia. Mas saber o nome e ver o homem eram 2 coisas completamente diferentes. E ela entendeu isso no exato momento em que os olhos dele varreram o salão com aquela expressão de quem não precisa se esforçar para avaliar nada. E pararam. Não em Sera. Não na mesa principal onde os alfas de maior status estavam sentados. Não no estandarte da própria alcateia. Pararam nela. Em Cora. Na capa cinza. Na trança sobre o ombro esquerdo. Na mulher que estava 2 passos atrás de onde deveria estar. O contato durou menos de 3 respirações. Depois ele continuou andando, sem alterar o passo, sem mudar a expressão, como se nada tivesse acontecido. Mas havia acontecido. Cora sabia que havia acontecido, porque o cheiro no salão havia mudado outra vez. Mais denso, mais quente, com algo por baixo que fazia a nuca arrepiar. E porque a mulher sentada à sua direita, uma viúva de meia-idade da Alcateia dos Montes, havia prendido a respiração e sussurrado para ninguém em particular. Pela lua, ele olhou para alguém. Cora manteve os olhos na mesa, mas seu coração não havia recebido o aviso. A noite esquentou com o vinho e com os discursos. Cora conhecia o ritual. Cada alfa de Alcateia se levantava, erguia a taça, dizia algo sobre honra e território e sangue compartilhado, e os outros batiam as taças em resposta com aquela solenidade performática que os homens poderosos cultivavam como se fosse uma segunda pele. Ela havia crescido ouvindo seu pai ensaiar essas falas no corredor de casa, ajustando o tom, praticando a pausa certa antes da palavra importante. Tudo era encenação, tudo era posição. O que não era encenação
era o que acontecia nas margens. Nas margens era onde as famílias menores negociavam, onde as mães empurravam filhas para perto dos herdeiros certos, onde os acordos reais eram selados com um aperto de mão discreto sob a mesa enquanto a performance continuava no centro. E foi nas margens que Cora viu sua mãe se levantar. Ela conhecia aquele andar, aquela postura ereta, aquele sorriso que não chegava aos olhos, aquela determinação silenciosa de quem vai cumprir uma tarefa desagradável com a máxima eficiência. Sua mãe atravessou o espaço entre as mesas menores e as mesas principais com a naturalidade de alguém que havia ensaiado o trajeto. Parou ao lado de Dorian, trocou algumas palavras com o pai dele e voltou com uma expressão que Cora só conseguia descrever como vitória contida. Sera havia visto também. Seus olhos encontraram os de Cora por um momento, e havia algo ali que não era bem alegria. Era alívio, talvez. Ou a confirmação de algo que já se sabia, mas que precisava ser confirmado em voz alta para se tornar real. Cora olhou para a própria taça. O vinho era bom. Isso ao menos era verdade naquela noite. A declaração de vínculo entre Sera e Dorian estava marcada para o momento em que as tochas fossem trocadas. Uma tradição antiga que significava a virada da noite, quando o fogo novo substituía o fogo velho e os vínculos declarados naquele intervalo eram considerados abençoados pela lua. Faltava pouco. Cora podia sentir a tensão crescendo na mesa da família, aquela antecipação coletiva que excluía completamente a sua participação, mas da qual ela era supostamente testemunha honrosa. Foi então que Dorian se levantou antes da hora. Não era para a declaração. Era cedo demais para isso. Ele se levantou com aquela desenvoltura de herdeiro acostumado a ter o salão como extensão da própria sala de estar, caminhou até a área central com a taça na mão e começou a falar. Cora não conseguiu ouvir as primeiras palavras. Estava longe demais, e o burburinho do salão cobria tudo, mas viu o momento exato em que Sera se levantou da cadeira com um sorriso que havia sido guardado para aquela noite específica. Viu a mãe tocar o braço do pai com uma pressão que significava: está acontecendo. Viu os outros alfas se inclinarem ligeiramente para frente com o interesse calculado de quem avalia uma peça nova no tabuleiro. Então, ouviu. Porque o salão ficou em silêncio de repente. Não o silêncio respeitoso de um discurso importante, mas o silêncio tenso de uma coisa que deu errado. E por isso, a voz de Dorian chegou clara e firme. Declaro minha escolha diante das 5 alcateias reunidas. Não como promessa de pai para pai, mas como palavra de alfa para testemunhas. Ele não estava olhando para Sera. Estava olhando para uma jovem de cabelo escuro sentada à mesa dos Montes Escarlates. Filha de um alfa de 2ª geração, Cora soube depois, com dote em terras e título garantido por sangue. Alguém que Dorian havia encontrado 3 semanas antes, num encontro de fronteira que ninguém da família de Cora havia sido informado. O resto aconteceu num silêncio que pesava mais do que qualquer grito. Sera não desmaiou, não gritou. Ficou em pé por um momento com o sorriso ainda no rosto. Aquele sorriso guardado para aquela noite específica. E depois, o sorriso simplesmente foi embora, como uma tocha que se apaga. E o que ficou no lugar foi uma expressão que Cora nunca havia visto na irmã antes. Vazia, pequena, perdida. A mãe ficou completamente imóvel. O pai tossiu e olhou para a mesa. Cora sentiu o instinto de se levantar, de ir até a irmã, de fazer alguma coisa. Mas seus pés não se moveram, porque havia outro instinto mais antigo trabalhando contra ela. O instinto de que se ela se movesse agora, chamaria a atenção para a família num momento em que a família já estava exposta demais. E que qualquer coisa que ela fizesse seria usada depois como mais um exemplo do que estava errado com ela. Então ficou sentada. E foi exatamente isso. Aquela imobilidade, aquele esforço visível de uma mulher segurando a si mesma no lugar contra toda a própria vontade, que fez o homem do outro lado do salão inclinar a cabeça. Cora não sabia que estava sendo observada. Xander havia ficado em silêncio desde que sentara à mesa real, deixando que seus 3 companheiros falassem, respondessem, negociassem. Ele ouvia, avaliava, raramente respondia, e quando respondia,
O fazia com economia de palavras que tornava cada sílaba mais pesada do que a fala inteira de qualquer outro homem no salão. Mas seus olhos haviam voltado à mesa menor 3 vezes desde que entrara. Não porque a mulher da capa cinza fosse a mais exuberante no salão. Não era. Não porque houvesse algo obviamente distinto nela. Não havia. Mas havia um cheiro. Algo por baixo do vinho e da resina, e do couro e da fumaça das tochas. Algo que chegava em ondas sutis que não combinavam com nada que ele conseguisse identificar claramente, e que seu lobo reconhecia de uma maneira que a parte racional dele ainda estava processando. Quando o drama de Dorian se desenrolou no centro do salão, Xander observou a mulher da capa cinza com atenção específica. Viu a tensão nos ombros. Viu as mãos que se fecharam sobre o canto da mesa e depois se abriram devagar, com deliberação, como se ela estivesse ativamente decidindo não se agarrar a nada. Viu o momento em que ela respirou fundo pelo nariz e ergueu o queixo 2 milímetros. Não o suficiente para ser desafio, mas o suficiente para ser recusa. Recusa de afundar. Recusa de se tornar menor do que já era tratada. Ele reconheceu aquilo. Havia visto guerreiros fazerem a mesma coisa antes de batalhas que sabiam que podiam perder. Ela, disse ele, baixo, para o homem à sua direita. Cassian, o de cabelo ruivo, olhos rápidos. Virou a cabeça com discrição. A da capa cinza? Quem é ela? Cassian levou menos de 2 minutos para descobrir. Tinha esse talento específico, o de extrair informação de qualquer ambiente social como quem puxa fio de tecido, sem que ninguém percebesse o fio saindo. Cora, filha mais velha do guardião das passagens do norte. Ele voltou com a resposta em voz baixa. Sem título próprio. Sem promessa declarada. A família veio para a irmã mais nova que acabou de ser, publicamente ignorada. A mais velha não foi a rejeitada. Não, a mais velha nunca foi nem mencionada. Xander ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou. Não era ainda a hora dos movimentos formais da noite. As tochas antigas ainda não haviam sido trocadas. Tecnicamente, ninguém de status real precisava se mover por nenhuma razão social obrigatória. Mas Xander atravessou o salão mesmo assim, com aquela maneira de andar que fazia o espaço ao redor dele se reorganizar silenciosamente. Pessoas se afastavam sem perceber que estavam se afastando. Conversas pausavam sem que ninguém entendesse por quê. E o ar naquele corredor improvisado ficava mais quieto, mais denso, mais carregado. Cora estava de pé quando ele chegou. Havia decidido sair. Não de forma dramática, não com pressa, mas com aquela dignidade cansada de quem encerra uma noite que havia prometido mais do que entregou. Estava ajustando a capa sobre os ombros quando sentiu o cheiro mudar. Não era gradual. Foi imediato. Como se alguém tivesse aberto uma janela para um ar completamente diferente. Madeira escura, couro aquecido, algo mineral que lembrava pedra molhada de chuva recente, e por baixo disso tudo, algo que não tinha nome, mas que chegou direto ao centro do peito dela, e ficou ali, pulsando. Ela virou devagar. Ele estava a 2 passos de distância, perto demais para ser acidental. Longe o suficiente para não ser ameaça. Os olhos azuis encontraram os dela. E dessa vez, não era uma fração de segundo. Era um olhar inteiro, completo. Do tipo que avalia e reconhece ao mesmo tempo. Cora não disse nada. Xander tampouco. Por um momento longo demais para ser confortável e curto demais para ser rude, eles ficaram assim. Ela com a capa nos ombros e o coração fazendo coisas que ela não havia autorizado. Ele com aquela expressão de quem acabou de confirmar algo que já suspeitava. Então, pela primeira vez naquela noite, ele falou para ela. Você ia embora, disse ele. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Cora, porque mentir para um rei alfa no meio de um salão cheio de lobos parecia uma ideia particularmente ruim. O canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso, mas chegou perto. Ainda não, disse ele. E ficou em pé ali, sem se mover, como se o assunto estivesse encerrado. Ainda não. 2 palavras.
ditas com a calma de quem não precisa levantar a voz para ser obedecido, com aquela autoridade tranquila que não pede nem ameaça, apenas declara, como se a realidade fosse simplesmente mais razoável quando ele falava. Cora ficou parada. Não porque fosse obrigada. Ela sabia, em algum lugar racional e distante de si mesma, que podia simplesmente dar meia volta e atravessar a porta de carvalho, e ninguém, nem mesmo um rei alfa, havia colocado correntes em seus tornozelos. Mas havia algo no jeito como ele havia dito aquilo, sem urgência, sem ordem explícita, como se fosse apenas um fato razoável sobre a noite, que fez seus pés decidirem por conta própria que ficar era a única resposta que fazia sentido. Ela odiou um pouco os próprios pés por isso. Você não me conhece, disse ela, porque precisava dizer alguma coisa, e aquilo era verdade. Não, concordou ele, com a mesma calma. Ainda. O ainda pousou entre eles como uma pedra no centro de um lago. Pequena, mas os círculos que criou foram longe demais para serem ignorados. Cora estudou o rosto dele por um momento. Procurou arrogância. Encontrou algo mais complicado. Havia avaliação ali, sim, mas também uma atenção genuína que ela não estava acostumada a receber de ninguém, muito menos de alguém que tinha o salão inteiro disputando seu olhar. Havia também algo que ela levou um segundo para nomear, porque era uma coisa que raramente via dirigida a ela: respeito. Não a reverência performática que os homens do salão demonstravam uns aos outros com taças erguidas e discursos ensaiados. Algo mais simples e mais difícil de falsificar. A atenção de alguém que olha para você e decide que o que vê merece ser visto com cuidado. Por quê? Ela começou e parou. Reformulou. O que você quer? Conversar, disse ele. Reis alfas não param para conversar com filhas de guardiões de passagem. Este para. Ela não tinha resposta para isso. E ele sabia que ela não tinha, porque havia algo levemente satisfeito na maneira como ele esperou em silêncio, sem preencher o espaço com mais palavras, deixando que a ausência de resposta fosse a resposta. Foi Cassian quem quebrou o momento, chegando pelo lado com aquele sorriso torto de quem arrumou confusão e está orgulhoso disso, trazendo 2 taças de vinho que entregou com a naturalidade de alguém que havia decidido, por conta própria, que a situação requeria vinho. Para os 2, disse ele alegremente, como se tivesse sido convidado para a conversa. O da mesa principal é melhor. Privilégio de Hank. Aproveite. Cora olhou para a taça. Olhou para Cassian. Olhou para Sander. Ele é sempre assim? Perguntou ela. Sempre, confirmou Sander, com aquela inflexão mínima que em qualquer outro homem teria sido um suspiro de resignação, mas nele era quase ternura. Cassian se afastou com um sorriso intacto, visivelmente satisfeito. Cora pegou a taça. Não porque tinha certeza de que devia, mas porque estava começando a entender que naquela noite específica as certezas estavam sendo revisadas em tempo real, e talvez valesse aceitar o vinho enquanto processava. Eles ficaram de pé, levemente afastados do fluxo principal do salão, num espaço junto à parede onde uma tocha queimava mais baixo do que as outras. O cheiro de resina era mais forte ali, e o cheiro dele também. Madeira escura, couro, aquela nota mineral que Cora estava começando a associar especificamente com a presença dele. Como se o ar ao redor de Sander tivesse uma qualidade diferente do ar ao redor de todos os outros. Sua irmã, disse ele, depois de um momento. Não era uma pergunta, mas havia espaço naquilo para uma resposta. Vai ficar bem, disse Cora, e percebeu que acreditava nisso genuinamente. Sera era muita coisa que Cora não era, mas fraca não era uma delas. Ela é mais resistente do que parece. E você? A pergunta chegou simples e direta, sem preparação, e por isso pegou Cora desarmada. Eu não fui rejeitada esta noite, respondeu ela, com cuidado. Não, concordou ele. Você foi ignorada. O que é diferente. E às vezes é pior.
O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que acontece quando alguém diz uma verdade que você havia guardado em algum lugar fundo e não esperava ver nomeada em voz alta por um estranho num salão de pedra. Cora bebeu um gole de vinho. Você observa muito, disse ela. É o que eu faço. E o que você viu esta noite que achou interessante o suficiente para atravessar o salão? Ele a olhou por um momento antes de responder. Naquele momento, com a luz baixa da tocha alcançando o azul dos olhos dele de um ângulo que tornava a cor quase impossível de acreditar, Cora teve a sensação de que estava sendo lida. Não como um texto fácil, mas como algo que ele estava tomando o cuidado de ler direito. Vi uma mulher que segurou a si mesma no lugar quando queria se mover, disse ele. E soube exatamente por que estava fazendo isso. Cora não respondeu. Isso requer conhecimento de si mesma, continuou ele. E disciplina. Não é comum. Ou é simplesmente o que acontece quando você passa a vida inteira sendo o segundo nome na lista, disse ela, e havia mais amargura naquilo do que ela havia planejado deixar sair. Ela fechou levemente a boca depois, como se pudesse recolher as palavras. Mas Xander não recuou diante da amargura. Apenas a recebeu, como alguém acostumado a receber coisas difíceis, sem precisar que fossem embrulhadas em algo mais palatável. Foi então que o salão mudou outra vez. As tochas antigas começaram a ser trocadas. O sinal que Cora havia esperado a noite inteira, aquele intervalo ritual onde os vínculos podiam ser declarados. E com a troca das tochas, veio o movimento, o reposicionamento, as famílias se aproximando do centro, os alfas encontrando suas posições. E Dorian, com uma arrogância que Cora só conseguia descrever como monumental, caminhou até o centro do salão com a jovem dos Montes Escarlates pelo braço e ergueu a taça. A declaração foi curta e clara. O nome dela era Mira. Dorian a escolhia diante das 5 alcateias. O pai dela estava na mesa dos montes, com um sorriso que custara muito em terras e promessas. As testemunhas bateram as taças. Cora não olhou para Sera durante aquilo. Olhou para a pedra negra da parede à sua frente e respirou devagar e regular como havia aprendido a fazer. Mas sentiu quando Xander se moveu. Ele não foi para longe, foi para a frente. Um passo, apenas, colocando-se de uma maneira sutil, mas inequívoca entre ela e a linha de visão direta para o centro do salão. Não era um gesto grande. Ninguém que não estivesse prestando atenção específica teria notado. Cora notou. E a coisa estranha foi que não pareceu sufocante. Pareceu. E ela levou um momento para encontrar a palavra certa. Considerado. Como se ele soubesse, sem que ela houvesse dito, que havia uma visão que ela preferia não ter que enfrentar diretamente, e houvesse simplesmente ficado no caminho dela, sem fazer cerimônia a respeito. Quando a declaração terminou e o burburinho do salão retomou seu volume normal, ele voltou à posição de antes como se nada houvesse acontecido. Obrigada, disse ela baixo. Ele não respondeu, mas ela viu o leve movimento de cabeça que podia ou não ter sido um aceno. Foi Rain quem apareceu em seguida, a amiga de Cora, desde antes que qualquer uma das duas soubesse o que era uma alcateia, filha de um ferreiro do mesmo vilarejo, que havia vindo como parte do séquito por ser boa com cavalos, e melhor ainda em aparecer nas horas erradas. Rain tinha cabelo cor de castanha, olhos espertos, e absolutamente nenhum filtro entre o pensamento e a boca. Ela chegou, viu Xander, ficou completamente imóvel por 2 segundos, e então olhou para Cora com uma expressão que dizia simultaneamente o que está acontecendo, como, e você vai me explicar tudo mais tarde. Ren, disse Cora, com a voz de quem pede contenção. Estou contida, disse Ren, que nitidamente não estava. Completamente contida. Ela desviou o olhar de Xander com um esforço visível. Sua mãe está procurando você. Claro que estava. Cora virou-se para Xander. Havia uma parte dela que queria dizer algo que correspondesse ao peso daquela conversa. Algo que fizesse jus ao fato de que ela havia passado a noite sendo invisível e havia terminado em pé ao lado do homem mais poderoso do salão,
tendo uma conversa que nenhuma das duas partes havia planejado, mas que havia sido, estranhamente, a coisa mais real que ela havia experimentado em muito tempo. Mas as palavras certas não apareceram. "Boa noite", disse ela por fim. "Boa noite, Cora", respondeu ele. Era a primeira vez que ele usava o nome dela. Ela não havia dito o próprio nome. Ele havia descoberto por outro caminho, o que significava que havia perguntado antes de se aproximar. O que significava que a conversa não havia sido tão espontânea quanto parecia. O que significava... Ela não terminou o pensamento. Seguiu Wren pelo salão com passos firmes e o coração fazendo aquelas coisas não autorizadas outra vez. Atrás dela, Cassian se aproximou de Xander com as mãos nos bolsos e o sorriso de quem sabe mais do que deveria. "Então", disse ele. "Não", disse Xander. "Eu não disse nada. Você ia dizer." Cassian considerou isso por um momento. "Ela cheira diferente." Xander não respondeu, mas seus olhos seguiram a capa cinza até ela desaparecer pela porta lateral. "Sim", disse ele, por fim, para ninguém em particular. Amanhã depois da grande reunião, tinha o cheiro específico de uma noite que não havia terminado direito. Cora acordou numa cama estreita do alojamento, destinado às famílias de status intermediário. Pedra fria nas paredes, uma janela pequena com vidro grosso que distorcia a luz do amanhecer, um cobertor de lã que cheirava a cedro e tempo. Ela ficou deitada por um momento, com os olhos no teto, deixando os eventos da noite anterior se reorganizarem na mente, com a clareza que só o descanso traz. Dorian havia escolhido outra. Sera havia sido humilhada diante de 5 alcateias, e o rei Alfa havia dito o nome dela como se já o conhecesse. Cora se sentou na cama. O corredor do alojamento estava movimentado quando ela saiu. Famílias se preparando para partir, serventes carregando baús, cavalos sendo preparados no pátio lá embaixo. O salão de Pedra Negra tinha aquela atmosfera pós-evento que Cora achava mais honesta do que o evento em si. Sem as tochas, sem o vinho, sem a encenação, as pessoas mostravam quem realmente eram enquanto arrumavam as próprias malas. Ela encontrou Wren no corredor, encostada na parede com 2 tigelas de mingau quente e uma expressão que significava que a contenção da noite anterior havia chegado ao limite. "Agora", disse Wren, entregando uma tigela. "Você vai me explicar agora." "Não há muito a explicar." "Cora." Wren usou o tom específico que reservava para momentos em que achava que Cora estava sendo deliberadamente obtusa. O rei Alfa ficou de pé ao seu lado por quase 1 hora. Menos do que isso. Ele bloqueou sua visão durante a declaração de Dorian. Foi um gesto pequeno. Ele disse seu nome. Cora tomou uma colherada de mingau e não respondeu. Wren a olhou por um longo momento. Havia algo na expressão dela que era mais do que curiosidade. Era aquela atenção específica de quem conhece alguém há tempo suficiente para ler o que está por baixo das palavras. "Você sentiu o cheiro dele?" disse Wren baixo. Não era uma pergunta. Wren havia crescido numa família de lobos velhos, filha de ferreiro, mas criada entre histórias de vínculos e linhagens, e aquilo que os mais antigos chamavam de reconhecimento. Aquele momento em que o lobo dentro de você identifica algo no lobo de outro que a parte humana ainda está tentando processar. "Wren", disse Cora com cuidado. "Eu não estou dizendo que é isso", disse Wren, levantando uma mão. "Estou dizendo que você sentiu alguma coisa e está fazendo o que sempre faz quando sente alguma coisa que não sabe como arrumar." "O que é?" "Fingir que não sentiu." Cora fechou a boca. Wren tinha aquele talento irritante de estar certa nas horas em que você mais queria que ela estivesse errada. Elas não tiveram mais tempo para conversar, porque a mãe de Cora apareceu no corredor com aquela energia específica de catástrofe gerenciada. Sera atrás dela, com os olhos levemente inchados, mas o queixo erguido. E o pai fechando o grupo com a expressão de um homem que queria estar em qualquer outro lugar do mundo. "Estamos partindo", disse a mãe. "Depois do desjejum formal. Mais rápido. Não quero ficar aqui mais do que o necessário."
Como está Sarah? Perguntou Cora. Estou bem, disse Sarah, antes que a mãe pudesse responder. Havia algo diferente na voz dela, mais firme, com menos daquele brilho performático que usava nos eventos sociais. Como se a noite anterior houvesse tirado uma camada de verniz e o que estava por baixo fosse surpreendentemente mais sólido. Foi humilhante, mas foi honesto. É melhor saber agora. Cora a olhou. Sarah a olhou de volta. Entre elas havia uma história longa e complicada, cheia de competição que Cora nunca havia pedido e favoritismo que nenhuma das duas havia escolhido, mas havia também aquela coisa mais fundamental e mais difícil de nomear que existia entre irmãs que cresceram na mesma casa difícil, um entendimento que dispensava explicação. Sim, disse Cora. É melhor saber agora. Sarah assentiu uma vez e foi em frente. O desjejum formal acontecia no salão principal, mas menor do que a noite anterior. Mesas reagrupadas, luz da manhã entrando pelas janelas altas, o cheiro de pão e carne defumada substituindo o vinho e a resina. As famílias se espalhavam em grupos, os alfas nas mesas centrais, as famílias menores nas laterais, a hierarquia do salão reproduzindo a si mesma com a consistência de algo que não precisava de regras escritas, porque estava gravado nos ossos de todo mundo. Cora sentou onde deveria sentar. Comeu o que havia para comer. Manteve os olhos na mesa com a competência de anos de prática. E então ouviu o silêncio se mover. Era aquela coisa que havia aprendido na noite anterior. O jeito como o ambiente ao redor de Sander se reorganizava quando ele se movia. Aquele ajuste sutil que os outros faziam sem perceber, como água cedendo para uma pedra que entra. Ela o sentiu antes de vê-lo. Quando ergueu os olhos, ele estava se sentando à mesa central, diretamente no campo de visão dela, com Cassian à esquerda e o homem de braços marcados, que ela havia descoberto se chamar Brennan, segundo-tenente da alcateia do trono, à direita. O terceiro companheiro, o mais silencioso, um homem de cabelo cinza prematuro, chamado Aldrich, que tinha a presença quieta de alguém que havia visto guerras suficientes para não precisar mais falar sobre elas, estava do outro lado da mesa examinando um mapa. Sander não olhou para ela imediatamente. Mas depois de um momento, enquanto Cassian dizia algo em voz baixa e o movimento do salão continuava ao redor deles, seus olhos foram. Encontraram os dela. Cora não desviou. Não desta vez. Ele tampouco. Foi o pai de Cora quem quebrou aquilo, sem saber que estava quebrando nada, chegando com a tigela na mão e sentando pesadamente na cadeira ao lado dela, murmurando algo sobre a qualidade do pão, completamente alheio ao fato de que sua filha mais velha havia acabado de manter contato visual com o rei Alfa por um período que, naquele contexto, significava algo específico para qualquer lobo que estivesse prestando atenção. Vários estavam prestando atenção. Cora percebeu isso quando ergueu os olhos da mesa alguns minutos depois e encontrou 3 ou 4 pares de olhos desviando dos dela com a descrição de quem foi pego olhando. A mulher de meia-idade dos montes, que havia sussurrado. Ele olhou para alguém na noite anterior. Estava com a expressão de alguém que estava ativamente recalculando alguma coisa. Foi então que Dorian apareceu. Ele chegou pela lateral da mesa, com aquela desenvoltura que Cora havia reconhecido na noite anterior, como a confiança específica de alguém que nunca havia precisado medir as próprias consequências. Ele não veio até Cora diretamente. Foi para o pai dela primeiro, com um aperto de mão e aquele sorriso que provavelmente havia funcionado em muitas situações antes. "Guardião", disse ele. "Espero que a noite não tenha criado mal-estar desnecessário. As circunstâncias foram o que foram", disse o pai de Cora, com uma secura que surpreendeu Cora, porque seu pai raramente contrariava homens de rank mais alto. Dorian ajustou o sorriso 1 grau. Então seus olhos foram para Cora. Era a primeira vez que ele realmente a olhava. Não o olhar de passagem de quem nota uma pessoa no corredor. Um olhar real, com avaliação por trás. E Cora viu o momento exato em que algo mudou na expressão dele,
aquela recalibração que acontece quando um homem percebe que havia ignorado algo que outros estavam claramente não ignorando. Cora, disse ele, como se o nome fosse novo na boca. Não tivemos chance de conversar ontem à noite. Não, concordou ela. Talvez hoje, antes da partida. Não acho necessário, disse ela. Simples, sem raiva, sem cerimônia. Apenas a verdade organizada em 4 palavras. Dorian ficou por um momento sem saber o que fazer com aquilo. Estava acostumado a rejeições que pediam desculpa por serem rejeições, que se envolviam em rodeios e deixavam espaço para negociação. O que Cora havia feito não era raiva nem mágoa, era apenas ausência de interesse. E isso era algo diferente. Ele foi embora com menos graça do que havia chegado. Wren, sentada 2 lugares à esquerda, fez um gesto pequeno com a mão, que significava bem feito sem chamar atenção. Foi depois disso, quando as famílias começavam a se levantar para a partida, que um dos serventes da alcateia do trono apareceu ao lado de Cora, jovem, discreto, com a postura específica de quem foi treinado para transmitir mensagens sem acrescentar nada próprio. Da parte do rei, disse ele, baixo, entregando um pequeno cilindro de couro fechado com um lacre de cera negra. Cora o pegou. O servente foi embora antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Ela ficou olhando para o lacre por um momento. A cera negra tinha pressionado nela o símbolo da alcateia do trono. O lobo sobre fundo dourado, pequeno, mas nítido. Wren estava do lado dela em 2 segundos. Abre, Wren. Abre. Cora abriu. Dentro havia um único pedaço de pergaminho, dobrado uma vez. A letra era firme, sem ornamentos. A caligrafia de alguém que escreve para comunicar, não para impressionar. Há uma questão de linhagem que precisa ser discutida. Se você estiver disposta, meus homens podem organizar uma escolta segura para Thornwall dentro de 3 dias. A decisão é sua. Cora leu 2 vezes. Depois dobrou o pergaminho com cuidado, fechou os dedos ao redor dele e ficou muito quieta por um momento enquanto processava o que questão de linhagem poderia significar vindo do rei Alpha. Porque ele havia dito a decisão é sua, em vez de qualquer outra formulação mais diretiva que um homem em sua posição poderia ter usado. E por que o cheiro que ainda estava levemente presente no pergaminho fazia o lobo dentro dela fazer aquela coisa silenciosa e urgente que ela havia passado anos aprendendo a ignorar. Wren a olhava. Então, Cora dobrou o pergaminho uma vez mais e o colocou com cuidado dentro do bolso interno da capa cinza. Então, disse ela devagar, acho que vamos precisar conversar com meu pai. Thornwall era exatamente o que o nome prometia. Uma fortaleza de pedra antiga, construída onde 2 montanhas se encontravam como ombros encostados, cercada por floresta densa que cheirava a pinho e terra molhada, e algo mais fundo que Cora não conseguia nomear, mas que seu lobo reconhecia como território marcado por gerações. As muralhas eram escuras, quase negras pela umidade dos séculos, e as tochas que ladeavam o portão principal queimavam com uma chama mais laranja do que amarela, como se o próprio fogo fosse diferente ali. Ela chegou 3 dias depois, como a carta havia sugerido. Havia dito ao pai apenas que havia recebido uma convocação formal, o que era tecnicamente verdade, e que Wren viria com ela, o que não havia sido exatamente negociado, mas também não havia sido negado. O pai havia ficado em silêncio por um longo tempo depois de ler a carta, com aquela expressão de homem que está recalculando coisas que achava que já havia calculado direito, e então havia dito apenas: vá com cuidado. A mãe não havia dito nada, mas havia olhado para Cora de um jeito diferente. Não exatamente com arrependimento, porque sua mãe era o tipo de mulher que raramente chegava ao arrependimento completo, mas com aquela expressão de alguém que está reconhecendo tarde demais que havia subestimado o peso de algo. Sera havia abraçado Cora antes da partida. Rápido, firme, sem palavras. Cora havia abraçado de volta. Cassian nos recebeu no portão com o sorriso torto intacto,
e a energia de alguém que estava genuinamente satisfeito com o desenvolvimento dos eventos, o que Cora achava ao mesmo tempo irritante e, secretamente, reconfortante. "Bem-vinda a Thornwall", disse ele. "Tentamos fazer o lugar parecer menos intimidador, mas desistimos há umas 3 gerações." "Está funcionando", disse Wren, olhando para as muralhas com uma expressão de admiração mal disfarçada. "Ela é assim?" perguntou Cassian para Cora. "Sempre", disse Cora. O interior da fortaleza era mais habitado do que a fachada sugeria. Pátios internos com árvores antigas crescendo entre as pedras, corredores iluminados por tochas em suportes de ferro forjado, o cheiro constante de madeira e couro e comida sendo preparada em algum lugar distante. Havia lobos por toda parte, não com a formalidade performática do salão de Pedra Negra, mas com a naturalidade de pessoas em seu próprio território, treinando no pátio, conversando nos corredores, carregando armas ou pergaminhos ou cestos, com a despreocupação de quem não precisa se comportar para ninguém. Xander a recebeu na biblioteca. Não numa sala de audiências, não num trono, não em nenhum dos espaços que Cora havia imaginado durante os 3 dias de viagem, enquanto tentava preparar a si mesma para aquele encontro. A biblioteca. Tetos altos, estantes até o teto, mapas espalhados sobre uma mesa larga de carvalho escuro, 2 velas queimando num castiçal de ferro. Era um espaço de trabalho, não de recepção, e havia algo nessa escolha que disse mais do que qualquer discurso formal poderia ter dito. Ele estava de pé quando ela entrou, com um pergaminho aberto na mão que fechou e colocou de lado quando a viu. Cassian e Wren ficaram do lado de fora. Cora havia ouvido Wren dizer, "Mas eu quero ver os livros", e Cassian responder depois com uma firmeza que claramente não era habitual nele, o que significava que havia sido instruído. "Você veio", disse Xander. "A carta dizia que a decisão era minha", respondeu Cora. "Então decidi." O canto da boca dele se moveu. "Sente-se se quiser." Ela se sentou. Ele também. A mesa entre eles estava coberta de mapas, territórios de alcateias, rotas de fronteira, marcações em tinta que ela reconhecia como designações de linhagem, os símbolos que os registros antigos usavam para rastrear sangue e descendência através das gerações. Ela olhou para os mapas e depois para ele. "Linhagem", disse ela, usando a palavra da carta. "Você mencionou uma questão de linhagem." "Sim. A minha." "A sua." Ele abriu uma gaveta da mesa e tirou um pergaminho diferente dos outros, mais antigo, a borda levemente amarelada, a tinta desbotada mas legível. Deslizou pela mesa até ela. Cora o pegou com cuidado. Levou um momento para orientar a escrita. Era um dialeto antigo, o tipo que os registros de Alcateia usavam 3 ou 4 gerações atrás, e então começou a ler. E parou no meio. Leu de novo. O silêncio na biblioteca ficou muito quieto. "Isso não pode estar certo", disse ela baixo. "Verificamos 3 registros independentes", disse Xander. "É consistente nos 3. O pergaminho era um registro de linhagem. E no meio daquelas linhas de descendência, entre nomes que ela não reconhecia e símbolos de alcateias que ela mal conhecia de nome, havia uma linha que ligava o avô do avô de sua mãe a uma linhagem que ela conhecia muito bem, porque era a linhagem que estava bordada nos estandartes do salão, porque era a linhagem que havia fundado 3 das 5 alcateias reunidas na grande reunião, porque era a linhagem mais antiga e mais rara no mundo dos lobos, a que os mais velhos chamavam de sangue da lua primeira. A linhagem real, não direta, não próxima o suficiente para criar obrigações formais ou disputas de sucessão, mas presente, real, verificada, registrada, numa filha do guardião das passagens do norte que havia passado a vida inteira sendo tratada como nota de rodapé. "Por que você foi atrás disso?" perguntou ela. E havia algo na voz dela que era mais vulnerável do que ela havia planejado, porque a pergunta verdadeira por baixo daquela era: "Por que você se importou o suficiente para procurar?" Xander ficou em silêncio por um momento antes de responder, e ela estava começando a entender que o silêncio dele não era evasão.
Era o espaço que ele dava às respostas que precisavam ser honestas. O cheiro, disse ele por fim. No salão. Lobos de sangue da lua primeira tem um icém que não se confunde com nada. Eu o reconheci, mas não sabia de onde vinha. Então procurei. E encontrou. E encontrei. Cora pousou o pergaminho sobre a mesa com cuidado. Ficou olhando para ele por um momento, para aquelas linhas de tinta desbotada que continham uma verdade que havia existido antes dela nascer e que ninguém havia se dado ao trabalho de procurar. Isso muda alguma coisa? Perguntou ela. Para mim, quero dizer. Na prática. Muda tudo, se você quiser que mude, disse ele. Não muda nada se você preferir. Ela ergueu os olhos. Isso é uma resposta evasiva para um homem que claramente não gosta de rodeios. É uma resposta honesta, corrigiu ele. A linhagem é sua. O que você faz com ela é sua decisão. Não vim buscar você por obrigação de sangue, Cora. Vim porque você é a única pessoa que vi naquele salão segurar a si mesma com dignidade num momento em que ninguém teria culpado você por perder. E porque o seu lobo reconhece o meu da mesma forma que o meu reconhece o seu. E porque acho que você sabe disso tão bem quanto eu. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios daquela conversa. Mais pesado. Mais honesto. Você poderia ter dito isso na carta, disse ela. Podia, concordou ele. Mas você precisava chegar aqui por decisão própria. Não arrastada por palavras bonitas num pergaminho. Cora ficou em silêncio por um tempo longo. Pela janela da biblioteca, entrava a luz da tarde, cinza e fria, e lá fora ela podia ouvir o vento nos pinheiros e o som distante de alguém treinando no pátio. Thornwall cheirava a permanência. A coisas que haviam ficado no lugar por escolha, não por falta de alternativa. Ela pensou em Sarah, que havia erguido o queixo na manhã seguinte à humilhação e dito: é melhor saber agora com uma firmeza que Cora havia reconhecido, porque era a mesma firmeza que ela própria havia construído, tijolo a tijolo, ao longo de anos de ser o segundo nome na lista. Ela pensou no vestido cor de aurora que não era dela, na capa cinza, nos 2 passos atrás. Pensou no cheiro de madeira escura e pedra molhada, e naquela coisa sem nome que havia chegado ao centro do peito dela no salão e ficado lá, pulsando, como se soubesse antes dela que havia chegado em algum lugar que importava. Há uma coisa que preciso dizer, disse ela. Xander esperou. Eu não sou fácil, disse Cora com cuidado. Não no sentido de que sou difícil por escolha, mas no sentido de que passei anos inteiros sendo dobrada para caber em espaços pequenos, e quando alguém finalmente oferece espaço de verdade, a primeira coisa que meu instinto faz é procurar o que está errado. Isso vai acontecer. Você precisa saber disso. Eu sei, disse ele. E ainda assim. Ela respirou fundo. Então sim. Quero que mude alguma coisa. O que veio depois não foi simples, porque as coisas que importam raramente são. Houve conversas com o pai de Cora que duraram 2 noites, com Xander do outro lado da mesa tratando o guardião das passagens do norte com o mesmo respeito que teria dado a qualquer alfa de alta linhagem. Não por protocolo, mas porque era o pai dela. E isso, aparentemente, era suficiente. O pai acabou concordando com tudo. E havia lágrimas nos olhos dele na 3ª noite que ele claramente esperava que ninguém tivesse visto. A mãe de Cora ficou em silêncio por um dia inteiro depois de receber a notícia. E então foi ao quarto de Cora, fechou a porta e disse apenas: Eu errei por você. 3 palavras, suficientes, talvez não, mas reais. Cora as recebeu como eram, imperfeitas e verdadeiras, e não pediu mais do que aquilo. Sarah foi a primeira a abraçar Cora quando a decisão foi anunciada. Depois, num momento em que as 2 estavam sozinhas no corredor, disse em voz baixa: Dorian me fez um favor sem saber. E havia naquilo uma leveza que Cora não havia ouvido na irmã em muito tempo. Meses depois, Sarah encontrou seu próprio caminho,
Não um alfa poderoso, não um vínculo anunciado em salão de pedra, mas um homem tranquilo de uma alcateia das planícies que a olhava como se ela fosse a coisa mais interessante que havia acontecido no mundo naquele dia. Cora nunca havia visto a irmã tão quieta e tão inteira ao mesmo tempo. Dorian reapareceu uma única vez, num encontro de fronteira, meses depois da grande reunião, onde cruzou com a comitiva de Xander por acidente de rota. Ele viu Cora ao lado do Rei Alfa, com a postura erguida de quem finalmente parou de pedir desculpa por ocupar espaço, e ficou parado por um momento, com aquela expressão específica de quem está recalculando perdas que já não podem ser revertidas. Xander não disse nada. Não precisou. Cora tampouco. Mas quando os cavalos passaram, ela não olhou para trás. Ren ficou em Thornwall. Isso não havia sido planejado. Havia começado como uma visita e havia se transformado em outra coisa quando ela e Cassian tiveram sua primeira discussão séria sobre a localização geográfica de certa batalha histórica e perceberam que nenhum dos dois queria que a conversa terminasse. Cora havia visto isso acontecer com a clareza de quem observa bem e havia dito apenas: "Eu avisei que ele era o tipo que preenche o ambiente antes de chegar." Rain havia jogado um coxim nela. A questão da linhagem foi formalmente registrada nos arquivos das 5 alcateias durante o Conselho de Inverno daquele ano. O nome de Cora entrou nos registros não como nota de rodapé, não como filha de, não como segunda na lista, mas como ela mesma, com a linhagem completa, com o reconhecimento que havia existido antes dela nascer e que finalmente havia encontrado os olhos certos para enxergar. A alcateia do trono a recebeu não com a resistência que ela havia temido nas noites de viagem até Thornwall, mas com aquela aceitação direta de pessoas que seguem o julgamento de um líder em quem confiam. Brennan havia sido o primeiro a inclinar a cabeça, formal, limpo, sem cerimônia extra. Aldrich havia dito apenas bem-vinda com a economia de quem não desperdiça palavras em coisas que já estão ditas. E Cassian havia dito, sabia desde o salão com tanta satisfação que Cora havia rido. Um riso real, do tipo que sobe direto do peito sem pedir licença. E Xander. Xander havia ficado do lado dela na noite do Conselho de Inverno, quando os nomes foram lidos em voz alta diante das 5 alcateias, e havia ficado quieto do jeito dele. Aquela quietude que ela havia aprendido a ler, não como distância, mas como presença concentrada, o silêncio de alguém que está completamente ali. Quando tudo terminou, e o salão havia voltado ao burburinho normal, ele havia colocado a mão sobre a dela sobre a mesa. Um gesto simples, sem discurso, sem cerimônia. Ela havia virado a mão e segurado a dele. Suficiente. Mais do que suficiente. A capa cinza ficou dobrada no fundo de um baú em Thornwall, não jogada fora, porque havia sido companheira honesta por anos demais para merecer descarte, mas guardada como se guarda qualquer coisa que pertence ao passado, com respeito e sem saudade. E Cora, filha do guardião das passagens do norte, de linhagem mais antiga do que qualquer um em sua família havia sabido ou se dado ao trabalho de descobrir, dormiu naquela noite com o cheiro de madeira escura e pedra molhada preenchendo o quarto, e o barulho do vento nos pinheiros de Thornwall lá fora, e a certeza tranquila, não a esperança, não o desejo, mas a certeza de que havia chegado ao lugar certo, não porque alguém a havia colocado ali, porque ela havia escolhido ficar.